boa noite. Gente, olha como é que eu fico amarela com essa luz. Jesus Cristo. Tem que ser um meio termo. Boa noite. Hoje nós vamos ter o prazer de fazer mais uma live que é de um assunto que eu gosto muito, que é um assunto que realmente, depois que entrou na minha vida, não mais saiu. Nath amada, na minha vida não mais saiu, que é as barras de Axis e toda a expansão que o Axis nos traz. E hoje nós vamos ter a Nath aqui com a gente a esse respeito. Oi, amada! Oi, não Seja sei como bem-vinda. é. Obrigada. Vai me dando um feedback, porque a minha internet, tu sabe, né? Sim, vai dar tudo certo. Ei, Tá. Jô! Ei, Marcinha! Sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar de novo aqui sobre esse assunto que a gente adora, né? Que é barras. E vamos ter essa presença especial hoje da Nath para nos contar tudo sobre barras, porque ela é instrutora e sabe nos dizer um monte de coisas muito gostosas. Então a intenção é que a gente vá fazendo uma troca, uma conversa e que a Isso. gente possa se encantar cada vez mais com tudo que as barras são, né? Porque realmente é uma ferramenta muito incrível, muito expansiva, muito maravilhosa. Então, eu quero começar que você se apresentando, por favor. Conta um pouquinho para a gente de você, para o pessoal te conhecer melhor. Então, Renata, eu vim para Imbituba há 2 anos e no meu processo de mudança, as barras fizeram parte disso, né? Então, vou contar um pouquinho de como é que as barras entraram na minha vida, né? E já vou contextualizar quem eu era antes das barras. Antes das barras, eu trabalhava com academia, então a minha cabeça, né, sempre a milhão, né, 24 horas por dia, muita informação, muita, né? E aí eu queria mudar a minha vida, mas nunca pensei assim, em largar a academia e tudo mais, né? Uhum. Então eu fui fazer terapia e a minha terapeuta disse, Natália, faz. Ela ficou doente e disse, faz Theta Healing. E eu não sabia o que era. E eu sou acupunturista, então na época eu já era bem quadradinha. Tipo, tinha que ter um protocolo, tinha que ter um embasamento. Se não tinha, não servia para mim, não cabia na minha vida. Então, eu não fui pesquisar o que era. Eu fui fazer, mas não conscientemente, né? Sim. Cheguei lá e fui atendida por outra terapeuta, né? E eu achava, tipo, só faço Theta Healing. Fui fazendo. Durante 1 ano eu fui fazendo aquela terapia, né? E me sentia muito bem e tudo mais. E nunca conseguia me lembrar de pesquisar na internet. Tinha umas frases meio malucas que eu escutava e dizia, isso, que é isso? E tentava lembrar e não lembrava. E aí, então, fui fazendo e nunca fiquei sabendo o que era. Para mim era Theta Healing. Fui fazer o curso de Theta Healing. Eu mudei a minha vida. Cheguei lá, Afinal não de tinha nada contas, a ver com o que eu fazia. Meu Deus do céu! E sobe, criador, e desce, criatura. O que é isso, criatura? não tinha nada a ver. O Teta Healing Nada. e a em termos de curso é totalmente diferente de Totalmente. prática. E eu fiquei 1 ano fazendo aquele negócio que eu não sabia o nome, chamava de Theta Healing, mandava todo mundo fazer, porque era muito bom. Bom, caí, aí fiz o curso de Theta Healing e tal, e aí fui cair no curso de barra sem querer, aquela coisa, né? Quântica, né? Passando o dedo lá, disse, vou fazer isso aqui. É um dia de curso, né? 8 horas, chego lá de Sem manhã, saio querer, de casinha. era o universo aquela, te dando aquela empurrada assim, ó, vai descobrir o que que é isso que te Sim, mudou aqui, ó. Não era e se eu exatamente aquilo que você estava imaginando. nem imaginava. E se eu tivesse pesquisado antes, provavelmente eu teria tido muito mais resistência. Eu precisei Sim, ver o resultado para então buscar, né? E aí fiz o sim. curso e aquele curso eu não andava.
E lá pelas tantas veio aquelas frases, né? Eu disse, era isso que eu fazia. Lá pelo meio do curso. Então, Barras caiu na minha vida assim, sabe? Foi o universo empurrando para as coisas acontecerem, inclusive para ser facilitadora. Então, quem me conhece, né, antes e depois, oi Sabrina, quem me conhece antes e depois sabe o que as barras fizeram, sabem os efeitos das barras. Sabe o que que mudou? Não, é transformador mesmo, assim. Eu tô no início disso e já me sinto, assim, outra pessoa. É impressionante. Eu falo que, assim, algumas terapias realmente foram muito marcantes na minha vida. Alguns cursos e terapias foram muito marcantes na minha vida. O Theta Healing, para mim, foi muito marcante. A cura arcturiana, para mim, foi muito marcante. E as barras estão indo pelo mesmo lugar de realmente marcar um antes e um depois. É impressionante. Eu tô bem, Muito bem lindo, no tudo muito impacto ainda. leve, né, Renata? É muito leve. As coisas, É muito leve. tu consegue olhar por um outro ângulo, Sim. todas as coisas da vida, né? Sejam E bem-vindos traz... todos que estão entrando, gratidão. Pode falar, desculpa, porque tem tanta gente que entrou que eu precisava falar um bem-vindas. E é isso aí, né? E as barras, então, estão fazendo milagres nesse mundo, né? Porque as barras não têm aquele quadradinho do que a gente já conhece de místico, né? Tudo que fala em Sim, energias, tem um ritual, tem um modelo, tem um formato, uma regra. E barras vem para quebrar tudo isso. Não tem nada. Não tem regra, não tem ritual, não tem. Pode fazer sentado, pode fazer no restaurante, pode fazer no cinema, pode fazer vendo jornal, pode fazer fazendo nada. Então, serve para muitas pessoas que falam assim: ai, não consigo ficar deitado uma hora lá descansando. Mas não precisa, a gente pode ficar conversando sobre qualquer coisa que quiser. E isso é o sim. mais incrível, né, das barras, porque o efeito não altera e às vezes até potencializa por não estar num silêncio, num ambiente, né, que a nossa mente põe dentro de um quadradinho, né? Como tem que ser um Sim. tratamento terapêutico. Perde um pouco daquela ideia de seriedade, né? De uma terapia como alguma coisa muito séria, que tem que ser levado nesse lugar muito de seriedade, que eu acho que é um lugar, inclusive, muito desconfortável para o terapeuta também. Não só, que aí, assim, olhando dos dois lados, né? Eu adoro olhar dos dois lados, o lado de quem está sendo atendido, mas também o lado do terapeuta, né? Lá no Odara tem muito terapeuta o tempo inteiro, então a gente acaba lidando muito com essa realidade do outro lado. E as barras são tão maravilhosas porque elas realmente vêm desconstruir essas percepções nossas de forma e estrutura do que quer que seja, inclusive do que seja ser terapeuta, do que se espera, do que deveria ser qualquer coisa. E isso é muito libertador. Oi, É filho? muito libertador. E, e é exatamente isso, né? A gente está ali dentro daquele contexto com terapeutas, e aí com o terapeuta colega ou com o teu cliente, tu não fica além do que um ser humano, né? Sim. É diferente do que daquela percepção que as pessoas veem. Ah, é um ser evoluidíssimo que está me atendendo. Não, eu sou humana, eu não vou fazer nada diferente do que tu faz, é assim mesmo, a gente levanta, a gente olha, daqui a pouco a gente desolha e olha de novo. E é muito Sim. leve, é muito lindo, né, tudo isso. Agora conta um pouco para o pessoal que está ouvindo, que talvez não conheça o que é barras, e a gente está aqui falando das maravilhas do que é. Então conta para a gente um pouquinho como é que é, o que que é. Então, vamos lá. As barras de Axis, elas é a porta de entrada. É a porta de entrada para Axis. Axis é um conjunto infinito de ferramentas que a gente trabalha diversas coisas e diversos formatos para todos os tipos de pessoa. Então, tem gente que gosta mais de uma terapia assim, de uma terapia assada. Inclusive, a gente não chama de terapia, tá? É só uma técnica. Mas a gente acaba chamando, né? Mas não é terapia. Uh, e Mas ela, por e que ela a tem gente não tem terapia? Para não entrar nessa forma e estrutura?
Sim, porque terapia remete a um cuidado com algo específico, né? Tu Uhum. vai para terapia para tratar X. Em Sim, Axis, tu não vai para tratar X. Tu vai libertar o teu ser sim, infinito, né? sim, Então, terapia remete a um lugar que existe um cuidado de algo, né? De alguém cuidando de outra pessoa. Então, tem diversas formas, né? Então, barras de Axis é o primeiro passinho. Primeiro passinho, uhum, por quê? Porque tu não precisa pensar em nada, tu não precisa conversar com a pessoa e falar sobre os teus problemas. Pode, mas não precisa. Funciona da mesma sim, forma. Tu não precisa ir a fundo, né, em nada. A terapia consiste em, tu chega no lugar, senta, deita, conforme o formato do lugar, e são 32 pontos na cabeça onde o praticante toca e vai fazendo um movimento, né? Energético, mas não pense em quem for mais quadradinho, que nem eu era, não pense que é energia, sutil, não. É eletricidade mesmo. Nossa célula funciona a 9 volts, já é comprovado cientificamente. Quando tu toca o ponto, corre como se fosse uma pilha e vai lá e desconfigura algum conceito que tu tenha no teu cérebro, né? Então, tu justifica sim, alguma coisa, tu tem consideração sobre alguma coisa, ele vai lá e vai desconstruir o que for possível para desconstruir para ti. Né? Isso é sim, importante também. Não tira nenhum fundamento de algo que vai te deixar no vazio. Vai apagar a minha memória. Não vai apagar a tua memória. Levanta e pode falar teu nome, teu sobrenome, tu vai lembrar de tudo. Mas desconstrói coisas que já estão livres para soltar. Às vezes as pessoas perguntam, então vai apagar tudo? Não vai apagar. Só o que tu pode apagar. sim, Então é muito tranquilo, né? Então, esses pontos eu gosto de, como acupunturista, né? Eu gosto de comparar com a acupuntura. Que na acupuntura, a gente não faz isso. Eu gosto de fazer isso para a gente poder contextualizar para as pessoas que não sabem o que é. Na sim, acupuntura, tu aplica uma agulha, um laser, um estímulo de alguma coisa num ponto, e esse ponto, ele faz circular, né, essa energia sutil dentro da filosofia chinesa, dentro da acupuntura médica, os nervos, né, que mandam um uhum, sinal para o teu corpo para se reorganizar. As barras é a mesma coisa. A gente toca esses pontos e eles estimulam de alguma forma para que o teu corpo se reorganize. Então, o praticante que sim, está ali, ele não, como reiki, ele não passa, ele não é um canal de uma energia, ele não é um ser, né? Ele é uma ferramenta, um instrumento que está tocando pontos e quem faz tudo é a pessoa que está ali recebendo. sim. É a conexão da própria pessoa dentro do corpo e do ser dela. Exatamente. Mas aí você estava falando, né, que as barras de Access são a porta de entrada para o que o Access é. Então Isso. conta um pouquinho do que é esse Access, porque os 32 pontos na cabeça eles já são absolutamente sensacionais, né? O impacto de receber, né, de ter as barras corridas já é uma coisa muito grande. Mas isso é só um pedaço do tudo que é, Uhum. porque é muito mais do que só receber, né, do que ter as barras corridas. Ter as barras corridas já é maravilhoso, mas isso é só um pedacinho perto de tudo que é. Então conta um pouquinho dessas coisas do tudo que é, porque eu acho que é bem importante. É bem lindo, né? Porque, Bem bom, lindo. o tudo que é, ele é uma oportunidade de ver todas as coisas que a gente já vê por um outro ângulo. Então, Axis abre uma porta, ele não quer brigar com a realidade atual, ele não quer discutir, não quer causar encrencas, quebrar paradigmas, só quer mostrar que existe uma outra forma de escolha e que cada um pode escolher ou não seguir. Então, dentro desse formato, ele apresenta perguntas, né, que é bem batido em Axis. Faz pergunta. Como assim faz pergunta e não responde? A gente foi treinado para perguntar e responder o certo ainda, né? Não pode nem responder errado.
Então, as perguntas, elas empoderam a gente porque elas dão uma bugada no cérebro. Ela dá uma desestruturada. Então, perguntas é uma ferramenta muito incrível. Eu tô falhando aqui porque tá entrando e tem gente perguntando onde é que é a live pelo WhatsApp, gente. E eu dei que era aqui, mas tá. Vamos ver se eu consigo enviar. Bom, então A Sabrina está aqui falando que é muito interessante, porque depois que. Como é que é? É muito interessante porque depois que passamos a correr as barras em nós, passamos a ter uma nova, linda percepção da vida. A ferramenta é muito eficaz, eu recomendo. Total, Sabrina, total. Mas eu gosto muito disso que a Nath estava falando das perguntas. As perguntas são muito sensacionais. Explorar o mundo das perguntas é desconstruir totalmente a necessidade do quadradinho onde a gente se encaixava. E a cada vez que a gente faz uma pergunta, o universo nos devolve milhares de respostas possíveis. E aí é muito interessante olhar para esse, né, para esse mundo que descortina assim, e falar, uau, que coisa louca. É muito lindo. Que vai... Porque as perguntas, em Axis a gente fala pergunta empodera e a resposta desempodera. E é literalmente isso. Porque é impressionante. eu gosto de comparar como se o nosso cérebro fosse um computador. Facilita para as pessoas compreenderem, assim, né? O que é a pergunta? Como assim pergunta e não responde? O nosso cérebro é o nosso computador. Tá? O nosso celular agora, né? Não tem mais computador, tô dando celular. Nosso celular sem internet. O que é um celular sem internet, gente? Um celular sem internet só te responde o que ele tem ali dentro. Então, o que tu perguntar, ele vai te responder o que tu já acessou, o que tu já conhece, o que tu já viu, né? Quando tu conecta ele na internet, vai pro Google e pergunta a mesma coisa. Vai aparecer informação de todos os lados, de todos os tipos, né? Bota lá laranja, vai aparecer a cor laranja, vai aparecer laranja fruta, todos os tipos da laranja fruta, uma rua que se chama laranja, um endereço, uma cidade, vai aparecer tudo, Sim. né? Uma roupa laranja. E aí tu consegue perceber quantas opções tu tem para olhar. Quando a gente faz perguntas, é isso que as perguntas fazem. Ela abre outras portas que a gente não considerava possível, que a gente nem reconhecia como ser possível. Então a gente pergunta o que mais é possível e aí, bum, tudo é possível. E aí começa a vir informações, né? E como vêm essas respostas? Essas respostas, elas vêm a partir de situações, acontecimentos, uma ligação, né? Então, a energia da tua pergunta, ela cria oportunidades. E essas oportunidades, né, vão aparecer para ti. A Sabrina estava falando aqui. Enquanto as afirmações aprisionam na limitação, as perguntas são o acesso ao shopping holográfico existente no nosso universo. Bem assim. E que eu achei interessante, a gente tem feito todos os dias, desde o dia 28 de novembro, encontros com o Eu Sou, que são momentos em que eu faço uma pequena canalização, estou trabalhando junto com o comando arcturiano e com a própria consciência Eu Sou. E faço uma pequena canalização a cada dia de um aspecto dessa consciência, enfim, de um diálogo a respeito dessa consciência Eu Sou. E durante, não sei se foi essa semana ou semana passada, mas teve alguns dias assim que eu olhei e falei, gente, Axis e Eu Sou falam as mesmas coisas. Porque na real é um pouco isso também, porque esse Eu Sou é reconhecer que eu sou tudo. Que eu sou tanto o que é de bom quanto o que é de ruim, aceitar todas as minhas facetas e reconhecer que eu também sou e que eu posso me tornar aquilo. Enfim. Mas aí eu sei que em algum desses dias eu olhei e falei, gente, eles estão falando a mesma língua. Só agora eu percebi que em alguma medida o Access e os comandos do Eu Sou estavam falando a mesma língua. Depois eu até vou te mandar qual que é, porque eu não lembro agora, mas eu fiquei bem impressionada. Assim. Eu falei, muito tudo uma coisa só.
É. Eu acho que tá com um Oi, delay. povo, como pode Tudo uma melhorar? coisa só. Quando tu colocar todas as coisas, as mais antigas e as mais novas, elas falam as mesmas coisas em formatos diferentes. E quando tu começa Sim, a estudar a fundo cada uma delas, tu diz, meu Deus do céu, como assim? Né? Então, sim, a elas filosofia estão chinesa de conectadas. acupuntura e Axis não tem diferença, a linguagem é diferente, Sim, né? E aí vai trabalhando, olhando cada uma por um ângulo, é exatamente isso. É uma coisa só levando, né? Aí se a gente faz um comparativo com religião, todo mundo indo para o mesmo Deus, cada um no seu formato, cada um na sua percepção atual. E coisa mais uhum, linda poder mudar, né? Pingar de um lado para o outro e perceber todos os formatos que existem. sim. E conta pra gente um pouquinho mais dessas ferramentas, porque realmente, assim, são muitas ferramentas, né? Então, Conta pra nem gente um pouquinho tem, como é que é né? Não tem nem como numerar. Mas, então, as perguntas, né? Que elas são a base, né? De tudo. Tudo são perguntas. isso. Tem algumas frases que a gente também aprende, é, como como pode melhorar, né? Que a Sabrina estava colocando ali, que a gente usa em várias situações e que realmente trazem respostas. A Sabrina fez o curso comigo, né? E eu sempre conto, gente, como pode, nas primeiras classes que eu dei, eu disse, gente, como pode melhorar? Usem. Todo mundo fala que funciona, mas no meu ponto de vista hoje ainda, na época, né? Eu usava muita ironia. Então, como pode melhorar, ficava muito pesado para mim. E não fazia sentido. E aí, então, aí eu comecei a usar, colocar no espelho, sem intenção, assim, sem lugar, sem formato, né? E aí as coisas começaram a acontecer conforme a energia que eu estava emanando naquele momento. Então, como uma Sim. solicitação para o universo de alguma coisa que eu pensava, por exemplo, né? Vamos usar clientes. Ai, essa semana eu podia aumentar o número de clientes. E tá, O universo desconectava. não pode ser. E aí começava, como pode melhorar, como pode melhorar, como pode melhorar, mas não para isso. O como pode Uhum. melhorar uma coisa, meu pensamento em outro momento outra. E as coisas aconteciam, né? Aí eu comecei a falar nos cursos, olha, eu já desacreditei e hoje eu acredito. Eu sei que funciona. Usa. E é muito legal. Que também é uma É muito, ferramenta que a gente... é muito interessante quando a gente começa a perceber a nossa, não sei se isso vai fazer sentido, mas assim, o nosso lugar, né? Quando a gente retoma o nosso lugar de criador, digamos assim, a gente percebe o quanto que aquilo que a gente demanda e o quanto que a demanda nossa vem pela palavra, né? Então, traz muito mais atenção, eu acho que muito mais consciência para a palavra que eu estou usando, para a maneira como eu estou me expressando e para que eu tô colocando como intenção, pensamento e palavra, né? Uhum. Então é muito louco, assim, porque quando eu me coloco no meu eixo e reconheço tanto que eu sou criadora, é impressionante como que essas ferramentas se mostram, né? Mostra a força que elas têm, que na real, de alguma forma, estão devolvendo para a gente a percepção do que a gente é, né? Sim, sim. E Sabrina falando, foi maravilhosa a formação que eu fiz com a Nath, que me abriu muitas portas. Ai, que delícia! Que delícia, Sabrina! Não, é Axis muito é um... incrível. Axis é uma escolha que depois que tu escolhe, as coisas transformam. Pode ser devagarinho? Pode, depende do teu uso das ferramentas. Se tu usa as Sim, ferramentas, a transformação é gigante. Se tu não usa e vai com cautela e, né, vai jogando para frente, faz tudo parte do ser infinito daquele momento, né? Aquele momento tem limitações, que nem como pode melhorar para mim. Então, naquele momento sim. não vai, depois vai indo e vai fluindo, e conforme tu vai vendo, tu vai pirando nas informações que a Axis traz. Então, tem E muito mais ferramentas, né? Diga. não, você estava falando dessa coisa conforme o uso das ferramentas. Conta pra gente um pouco mais, porque assim,
Uma coisa é a gente ter, por exemplo, as barras corridas, que a pessoa que está correndo suas barras pode aproveitar para te trazer algumas dessas ferramentas ou não. Mas quando você faz o curso, você tem acesso a uma série delas. Sim. E de alguma forma, a minha sensação é de que essa é a grande oportunidade que você dá a si mesmo, querendo ou não ser terapeuta disso, porque isso é terapeuta, né? Nem se chamaria de terapeuta, querendo ou não correr as barras dos outros profissionalmente. É, mas eu sinto que é realmente um salto rumo a um lugar muito profícuo, assim, muito fértil para a gente, assim. Sim. Então, conta um pouco dessas transformações, porque, assim, é que dá vontade de falar tudo, eu não sei nem como falar direito, porque eu ainda sou muito novata nele. Mas eu tô, assim, em estado de empolgação, sabe? As ferramentas a gente usa no dia a dia. E tudo é treino, né? Então, quando eu comecei, eu colocava as ferramentas, então as frases, as perguntas, lembretes pela casa, que era para realmente ir usando e aprendendo e, né? E desenvolvendo isso. E cada pessoa percebe de uma forma. Então, crianças, meu filho chegou, isso ano passado, ai mãe, não tá legal a questão do colégio, aconteceu isso, aconteceu aquilo, a gente estava, né, no processo de mudança ainda, e agora para sempre mudando, né? Eu disse, então quem sabe tu usa o Podpoc, meu filho? O que é isso, mãe? Aí eu disse, isso daqui é uma varinha mágica. É uma varinha mágica de Axis, onde quando tu te vê numa situação que tu não sabe por onde sair, ou que foi uma energia ruim, que tu percebeu, né? Que não existe energia ruim ou boa, existe energia, né? Mal aplicada, estagnada, mas tu percebeu aquela coisa. Tu não fluiu na prova, ou tu sabe que tu sabe e não fluiu, não tá indo. Pode POC. Usa, só usa, pode POC. Ensinei para ele, Sim. né, o comando completo. Óbvio que ele não vai lembrar, né? Então só pode POC tá ótimo, meu filho. E ele começou a usar. E aí cheguei em casa e disse, mãe, aconteceram coisas que eu nem sei como começar a te explicar. E aí ele começou a me contar. E eu disse, sim, eu não te disse que era uma varinha mágica? E é incrível porque a criança não tem as crenças limitantes do tamanho que a gente tem. Eles estão recém construindo. Então, para eles, voa. As ferramentas de Axis voam. E vou aproveitar aqui. Até 15 anos, que a gente falou outro dia, né, Renato? Até 15 anos, não paga a classe. Pode participar e não paga, tá? Acompanhado de um adulto pagante, não paga. E faz coisas incríveis na vida. Então, a gente pode ensinar em casa para os nossos filhos, correndo as barras dos nossos filhos. Ai, a pré-adolescência, aquela fase. Meu filho sempre foi super tranquilo, mas tá respondão. Corre barras, corre barras. Parece que coloca eles no lugar, sabe? Tipo, No completa lugar dele. aquela coisa, né? Tudo que é em comum entre eu e o meu paciente. Nath, conta aí pra galera a respeito de destruir e descriar tudo que há em comum entre eu e meu paciente a cada novo atendimento. Então, a cada novo atendimento, eu sempre uso baixando barreiras, né? Porque baixando Sim. barreiras, tu inclui tudo. Porque o destruir e descriar, a gente destrói e descria coisas que a gente, que tá impedindo a gente de acessar, né? Mas tudo faz parte. Tu é um ser infinito Sim. e tu engloba tudo. Então, a gente, né, baixa barreiras e inclui tudo. Então, eu uso baixando barreiras. Alguém também é contribuição para mim. Sempre, né, o espelho, né? Vai vir, não existe concorrência entre praticantes de barras, né? E qualquer outra técnica, mas em barras a gente fala muito sobre isso abertamente, claramente e mostra, né? Não existe concorrência. Então,
que acontece? As pessoas vêm naquela frequência e a gente troca, né, questões ali, e quando a gente corre as barras, aquela pessoa tem uma mesma consideração que eu. Se eu tô na mesma frequência da rádio dela, eu posso destruir, descriar as minhas crenças junto, aplicando, sem nem saber o que é que está sendo destruído naquele momento, né? Então, as coisas que estão em comum entre o terapeuta, né, e o praticante, ele é, quando a gente corre as barras e tá na mesma frequência, ela faz esse movimento. A gente tem frases, né, longas, lindas, difíceis. Eu sou do simples, eu sou do básico. Então, a gente... Vou ler uma frase longa e comprida do material, tá? Vou achar aqui uma frase. Mas, por exemplo, todos os aléns a criar o eterno além que te mantém prisioneiros, podemos destruir e descriar tudo isso. Aí, às vezes tem uma frase de uma folha. Cara, usa o teu movimentinho ali pequenininho, né? Meu filho tá falando alto no meio da live. Tem umas crianças aqui em casa. Como pode melhorar, né? E tudo que impede que eu não me distraia com isso, eu destruo e descrio agora. E pode POC. Então, quando a gente faz, né, uma frase menorzinha, a gente consegue acessar. Isso aí é bem explicado na classe, tá? Às vezes parece meio solto aqui, mas é bem interessante tudo que acontece. Sim. O PodPoc em si é uma doideira, né? A frase toda do PodPoc em si é uma doideira também, né? É uma doideira. Parece uma coisa de doido, mas a intenção é um pouco parecer uma coisa de doido pro seu cérebro, né? Dá uma confundida. Para dar uma bugada ali no cérebro e no nosso computador, nosso celularzinho. Aí dá uma bugada e tu permite acessar outras coisas, né? Sim, exatamente. Então, como pode melhorar? O que mais? Tudo é oposto que parece ser, nada é oposto que parece ser. Então tem Adoro. essa maluca, que é muito bom usar, porque tu usa para várias coisas, né? Para insônia, para quando tu tá de frente a uma questão, né? Que tu tem um ponto de vista interessante sobre aquela coisa. E a outra pessoa tem outro ponto de vista, além de usar um ponto de vista interessante, usar exatamente o tudo é oposto que parece ser, nada é oposto que parece ser. Tudo é oposto que parece ser é o 6 e o 9, né? Então, o 6 e o 9, eles são a mesma coisa. Se eu olho o 6 daqui... Como pode melhorar? Como pode melhorar? Daqui, e tu olha daí, para mim é 6, para ti é 9, e a gente faz um movimento, troca a perspectiva, e para mim vira 9, para ti vira 6, e tudo é oposto que parece ser, e nada é oposto que parece ser. Contribui gigantemente quando tu tem, né, uma questão assim com alguém. Ajuda muito. O que mais? São infinitas ferramentas, gente. Fora as que a gente não aprende dentro do curso de barras. Esses todos foram colocados dentro da classe para que facilite a nossa compreensão do que é Axis. Porque a técnica em si, ela é apenas a técnica de correr as barras, né? Quando em algum tempo tem outra técnica que é o facelift energético. O facelift, ele trabalha em relação a um acolhimento, assim, né, do nosso eu. Então, as barras, elas destroem e o facelift faz um carinho. O facelift, ele não tem todo esse contexto. Então, é interessante, né, as barras realmente serem um pré-requisito de Axis, porque mostra, abre portas e aí tu pode fazer novas escolhas, né? Eu não conheço muito o facelift. Você também dá aula dele? Como pode melhorar? Conexão, como pode melhorar, amor? Lupe Dutti.
Lu, eu tô fazendo com ela um 10 atendimentos seguidos de barras. Ai, que delícia! Como pode melhorar? Um super atendimento em sequência para fazer uma guinada. Dá um Mimi, beijo. fica aí, Mimi. Tu também Meu faz filhote. barras? Hã? O pequenininho também faz barras? Eu já fiz nele, já corri as barras dele. Apagou, primeiro ficou agitado, depois assim, pô, apagou. Coisa mais boa. As crianças, né? Tem várias técnicas, a gente usa, tem uma sequência que é sugerida. Quando tu faz o curso, tu recebe um material que mostra o passo a passo em diversos Sim, formatos, tá? Então, esse aqui é o que sim. tu leva para pro restaurante, pro cinema, agora não tem mais cinema. Tu leva pra praia, pra correr a Barra dos Amigos, tu leva esse aqui. E tem Ai, vários gente, que formatos delícia dentro do aquelas material. barras na praia. Você falando que leva pra praia, que delícia até as barras com eles na praia. Sim. Agora vai lá pro seu irmão, vai. Pode levar. Tô só Então, eu, tem vários não pode levar. formatos mostrados no material. Essa é só uma sugestão. E nas crianças, é bem interessante começar por alguns pontos diferentes, porque acalmam eles. Eu trabalhei Sim, durante o ano com as crianças da MAI e os pais da MAI, que é a associação que atende os autistas aqui na muita contribuição, foi muito lindo todo o processo, assim, porque alguns não permitem, né, o toque, outros permitem, e o que a gente acaba percebendo, né, que eles têm eles vivem essa realidade que a gente está aprendendo aqui em Axis. Só que sim, eles têm muita percepção ao mesmo tempo. E quando a gente sim. corre as barras de alguém que foi diagnosticado com espectro, a gente consegue colocar, não é botar dentro da caixinha, é simplesmente ele poder escolher qual informação ele vai acessar em que momento. E foram experiências, assim, incríveis com as crianças, e eu sempre me lembro de um menino de 6 anos, eu acho que ele não tinha 6 anos. Eu estava correndo as barras dele, e ele me disse assim, incomodado, eu disse, tu quer parar? E ele, não, eu quero sair daqui, eu quero ir lá fora. E eu tenho um pátio ótimo aqui. Eu disse, então vamos. Botei um tatame no chão e deitamos no chão. E eu fui correr as barras dele no chão e ele ficou tocando na grama. Quando a gente terminou, ele disse, eu me enxerguei dentro da minha, olha só, dentro da minha consciência. E eu, Sensacional. e eu enxergava luz, e eu não explico para eles, eu digo é uma massagem na cabeça. Eu enxergava luzes de um lado para o outro, corria de um lado para o outro, e aí ele usou expressões de barras. Eu disse, Sim. me arrepiei inteira, eu disse, meu Deus do céu, que loucura isso. Eles percebem, eles têm essa percepção, eles não sabem traduzir em palavras, mas eles percebem muito. Essa semana eu estava assistindo uma palestra exatamente sobre, engraçado você falar isso, exatamente sobre autismo e barras. E que foi organizada também, acho que pela Tatá, com uma especialista americana que trabalha com barras para autistas. E eu achei incrível, que palestra maravilhosa, assim, que coisa impressionante a expansão daquela palestra, assim. E aí eu fiquei pensando, cara, como deve ser incrível a oportunidade desse trabalho mesmo, assim, porque é desconstruir tudo que a gente acha que a gente sabe sobre as coisas, né? Realmente é se abrir, né? Abrir E a assim, mente interna. o trabalhar com eles é lindo, mas ter a oportunidade de acolher aqueles pais, né?
E principalmente em várias fases, né? Da aceitação, da negação, o que já está no tratamento bombando, o que não quer tratamento e quer uma segunda opinião, eles receberem barras. E Sim, deve ser entenderem, incrível. perceberem que tá tudo certo. E que, na verdade, o que o mundo precisa é exatamente essa inocência, essa percepção do todo. Então, nada mais é do que uma evolução da espécie. É uma mudança. E não o contrário, né? Em Axis, a gente chama de X-Men. Então, os autistas, né? Em geral, Uhum. eles têm superpoderes e, e a gente pode aprender muito com eles. E contribuir com esses pais que estão tendo essa oportunidade de passar por isso essa transição. Sim. Né? Sim. E deve ajudar enormemente esses pais também a se entender, né? A entender a si mesma a relação com o filho, o que que eu devo fazer, né? Porque realmente eu acho que tem poucas falas nesse sentido de não colocar o filho como se fosse um problema, né? Acho que as falas em direção a todo tipo de diferença muito grande, assim. Acho que há uma tendência ainda da maneira como as pessoas são cuidadas, né? Do próprio atendimento médico e tudo mais, de Sim. enxergar sempre aquilo ali como um problema, né? Uma doença, um problema, um desequilíbrio. E como seria se isso, de forma alguma, fosse um problema? Como seria se isso fosse uma bênção? Como seria se isso fosse. Como seria se isso pudesse ser visto com os olhos do que mais é possível reconhecer a partir daí, né? Então, eu fiquei bem impressionada, assim. Eu tenho uma amiga que descobriu há pouco tempo que o filho dela se enquadraria num dos vários tipos né, e graus de autismo. E ela vem atravessando várias questões assim no tratamento dele. Eu mandei para ela essa live que eu vi. Falando, olha, assista. Ela falou, eu não entendo nada ainda dessa linguagem de base. Eu falei, pois vai entender, porque vai te fazer muito bem e vai fazer muito bem para ele também. E Vai para a fazer, vai família mudar. toda. A Pena família que ela está toda. longe agora, ela tá lá em Minas. Mas realmente, Ah, o que mais é possível? A classe que de mais barras ela pode ser feita à distância também. é verdade. Ela pode ser Até o feita. dia 1º de janeiro está liberado. Só que precisa ter 2 pessoas e que assistam toda a classe, né? Mas aí, se for, por exemplo, o filho dela poderia fazer? E Dependendo daí da os dois. idade, não tem problema. Tem que ficar durante toda a aula. Então, por exemplo, uma criança de 3 anos, ela 12, não vai assistir toda a aula. Quanto? uns 12. Se ele ficar, sim, Sim. pode sim. Vou dar um Ele toque tem que nela. ficar toda a aula, né? Tem que participar de toda a aula. Essa Sim, segunda pessoa. E ganha certificado, tudo igual, né? É registrado em Axis, no site oficial, da mesma forma. Precisa ter para sim, ter essa troca, né? sim. E Para quanto conseguir mais a fazer. gente expandir essas informações, essas infinitas possibilidades, a ideia é colocar num senso comum, né? Colocar que as pessoas podem se empoderar disso, fechar o olho e acessar, escolher, né? Quanto mais gente estiver correndo barras, mais pessoas vão estar correndo barras e mais pessoas vão ter essa consciência de que isso existe, de que outras possibilidades existem. Então, essa é a ideia. Eu achei muito lindo quando o. Ai, gente, eu esqueci o nome do cara, o cara que canalizou as barras, esqueci o nome Gerdau. dele. Gary Douglas. Eu acho que é ele que falou, não sei se é ele ou aquele outro cara, que O Gerdau. falou que a intenção, né,
A intenção das barras é realmente criar um mundo que nunca existiu antes. É, Eu acho isso muito oportunidade. lindo, muito maravilhoso, porque a gente está sempre olhando para o que é possível a gente fazer, a gente tende a olhar para o que é possível para a gente fazer, nos colocando dentro dos moldes daquilo que a gente já conhece que existe. Então, por exemplo, eu vou reconhecer o que que eu quero ser de profissional, ou o que que eu quero, como é que eu quero ser mãe, ou o que que eu quero fazer do que quer que seja, reconhecendo quais são os formatos, os exemplos, os modelos e tudo mais de tudo que existe. E se esses modelos não forem os que eu quero desenvolver? E se eu pudesse ser uma contribuição? E como seria se eu pudesse ser uma contribuição para trazer uma coisa diferente que nunca existiu antes? E como seria se eu pudesse fazer isso todos os dias da minha vida, ao invés de só em momentos especiais? Então é muito maravilhoso, assim. Quando eu ouvi a primeira vez que ele se coloca, né, essa pergunta para quem está adentrando, né, o Axis, eu olhei e falei, tá, isso realmente fala com o meu coração. Tá, beleza. E traduzindo, colocando em outras palavras, botando dentro da nossa realidade, né? A pandemia meio que empurrou para que muitas pessoas fossem para essa realidade, sem Sim, access ainda, né? Esse fim de semana a gente estava conversando, eu não vi, mas no pequenas empresas, grandes negócios, uma pessoa, ela trabalhava numa empresa né, trabalho comum, né, que todo mundo conhece, né, não sei exatamente o que ela fazia, não foi eu que vi, mas, por exemplo, ela era secretária de uma grande empresa e ali ela vivia aquela vida, né, e fazia muito sentido para ela e estava ótimo, mas ela sabia fazer outras coisas, mas jamais ia abrir, arriscar o emprego tradicional por algo, né, diferente. Ela foi demitida dessa empresa na pandemia e ela começou a fazer bolo para vender, que ela sabia fazer aqueles bolos, sabe? aqueles militares. Uhum. E ela começou a fazer bolos para vender e foi um sucesso. E ela começou a vender os cursos do bolo, para fazer o bolo. Só em novembro ela arrecadou nos cursos 3 milhões de reais. Uau! Você Então, pensa se assim, essa ó, pessoa continuar a ser secretária? Por o Deus, marido o dela universo chamando, demitiu, falando. abandonou o emprego para administrar em casa, gente, em casa. E aí a gente fica se limitando o que mais é possível na nossa vida que a gente não está acessando porque a gente está escolhendo mediocridade. Sim, O que mais é possível na nossa vida de transformar que a gente não está escolhendo porque a gente fez faculdade de tal coisa e é isso que a gente tem que ser o resto da vida. esse E não faz é que é um faculdade de propósito coisa. de vida, porque o propósito também forma estrutura, né? Ai, meu propósito de vida. Não, isso aí também cria forma e estrutura. Mas o que mais é possível acontecer nessa vida? E aí Sim, isso. Então, é uma contextualização dentro de uma realidade que aconteceu com muita gente, né? Muita sim, gente. E que se abrindo ela podia ter escolhido entrar em depressão, ela podia ter escolhido, como Gary Douglas, né? Num primeiro momento, o Dan também, o Dan Heer também, os dois, os co-criadores de Axis, pensaram em suicídio. Podiam ter sim. escolhido infinitas portas. Escolheu a porta, né, de expandir, de ampliar, de jogar para o mundo. E o que a gente está sendo hoje na nossa vida? O que mais a gente Sim, pode acessar e oportunizar para os outros que a gente não está considerando. sim. Então, né, uma porta aberta é um curso de Axis. É, Total. é o primeiro passo. E aí, qualquer coisa é possível, não precisa ser pela dor, pode ser por escolha. Total. Total. Não, e isso eu acho que é uma das coisas bem profundas, né?
É a gente aprender que a gente pode escolher. E é a gente começar a honrar o direito de escolha. E a reconhecer essa honra desse direito de escolha, né? Como uma coisa que nos pertence. E isso muda tudo, né? Porque se eu posso escolher, e se eu reconheço, se eu honro isso, se eu olho para o meu direito de escolher, primeiro eu tomo a responsabilidade porque eu estou criando na minha vida, né? Então, para bom ou não bom, eu tomo a minha responsabilidade. Segundo, tomando a responsabilidade, eu sei que eu posso mudar. O que mais é possível? O que eu ainda não considerei sobre isso tudo aqui, que também está certo? Como que eu estou aprendendo com isso tudo aqui? Quais as vias existem aqui? Enfim, é bem interessante. Eu estava falando É disso, eu fiquei com muito. vontade de falar de uma coisa e agora esqueci o que era. Cabeça vai bem, muito obrigada. Universo, como pode melhorar minha memória? Por favor. É, a cada 10 segundos a gente pode fazer escolhas de mudar toda a vida. Sim. Né? A cada segundo, nem precisa ser 10, pode ser a cada segundo. A A energia cada que tu batida vibra do coração. pode, a cada batida do coração. Então, tu pode escolher vibrar numa outra energia, oportunizar, abrir portas para ti. Essa semana eu falei muito que eu não usava muito esse exemplo, mas é engraçado. Se alguém é mais velho, assim, né? Senão não vai saber. Mas antigamente no Silvio Santos tinha a Porta da Esperança. E aí tinha aquele monte de portinha, né? E tinha a porta do gorila. Por que a gente fica escolhendo a porta do gorila e tentando descobrir formas diferentes de fugir daquele negócio, em vez de escolher outra porta que tem 10 portas? Mas a gente sabe que Sim. o gorila tá no 1 e segue escolhendo um. Só para ver, não, esse aqui eu já sei como fugir. É só correr para a direita. Ah, hoje eu vou correr para a esquerda para ver se eu consigo fugir mais rápido. Vamos ver se ele desiste de mim. E aí a gente fica escolhendo as mesmas coisas, a mesma dificuldade a cada dia, cada acordar, começa a criar ansiedade, angústia e não percebe que pode escolher diferente. Aí cria, né? Doenças. Agora não, tá? E as doenças são uma comunicação desse nosso inconsciente, né? Trazendo que oportunidade de trocar o caminho, escolher outra porta. Sim. Então as barras elas vão do mais simples, de um dia a dia, de ser leve e aprender a escolher através do leve e pesado, o que vai ser contribuição. Esses tempos eu coloquei num story, uma aluna minha de barras fez um vídeo contando que a mãe dela foi comprar uma lâmpada e que a lâmpada tinha de 2, 3 reais, sei lá, e tinha de 20, 30 reais. E que ela não ia escolher aquela lâmpada, que era muito cara. E ela disse, não, pergunta. Não é assim que se escolhe. Pergunta. Pega uma lá e diz assim, lâmpada, quanta contribuição? É leve ou é pesado? Quanta contribuição tu vai ser para mim? No fim das contas, ela levou de 30 e poucos. Não foi pesado pagar 30 e poucos na lâmpada, porque aquela lâmpada ia trazer muita contribuição para ela. Então, como seria a gente começar a conversar com essas entidades que a gente chama em Axis, que é uma xícara, que é uma lâmpada, que é a tua caneta, né? E perceber, aprender o leve e pesado e perceber que a gente pode fazer escolhas e que o nosso corpo nos responde tudo e qualquer coisa. Sim. Maravilhoso. Isso acho que era exatamente sobre isso que eu ia puxar, que era a história do corpo, né? Da conversa com o corpo, da comunhão com o corpo, de perceber o corpo. Quer dizer, você falou de várias coisas, não foi só disso, mas é porque, para mim, essa foi uma grande chave de transformação também, assim, que é reconhecer que o meu corpo existe e começar a me comunicar com ele e começar a entender o que que o meu corpo está querendo. Enfim, se quiser falar um pouquinho sobre a história do corpo. O corpo, nós somos dois. Nosso corpo, ele é uma entidade. Né? Eu vou ter que trocar esse nome para não ficar mal visto, né? Mas ele é uma coisa. E o nosso ser infinito, ele é outra coisa.
E eles dois estão convivendo juntos, né? Sim. Então, às vezes, a gente está fazendo escolhas pelo ser infinito que o nosso corpo quer diferente, Uhum. né? Então, essa conversa ela é importante. Então, a gente conversa com o nosso próprio corpo, a gente conversa com as nossas questões e o nosso corpo responde. O nosso corpo, ele é uma antena. Ele capta tudo e ele percebe tudo. Então, ele sabe mais do que qualquer outra coisa. Essa é a ferramenta corpo, né? No Sim. livro do Dan, ele fala, eu não gosto muito de sentar para ler, não dá para sentar e ler com crianças, né? Então eu boto aí os livros todos em áudio e escuto pedalando, escuto fazendo Faço a mesma louça, fazendo comida. E um Sim. dia eu fui pedalar e estava escutando o livro do Dan e tem uma parte que ele fala agora, conversa com essa cadeira. A gente já está tanto tempo aqui, conversa com essa cadeira e pede para que ela converse com a tua bunda e encaixe e que pare de doer e que você seja um cadeira, corpo, bunda, ser infinito e que, né, exista uma comunhão ali. E eu comecei a rir, fiz com a bicicleta, mas totalmente descrente, né? Tipo assim, que viagem, louco. E aí eu fiz bicicleta, banco da bicicleta, como seria ser, né, mais confortável nesse momento? Já estava pedalando há uns 20 quilômetros. Como seria ser mais confortável nesse momento? Tá doendo e tal. E aí, tipo assim, simplesmente a dor passou. Era exatamente isso, era como se o meu corpo fosse a bicicleta. E aí eu disse, tá, deu, cheguei no nível que não é aceitável para minha mente quadrada. Que vai ser possível acontecer? Eu tô conversando com a bicicleta, cara. Adoro! E acontece, tô acreditando ou não acreditando, acontece, né? Funciona. Sim. Então, o Sim, corpo uma é coisa essa ferramenta incrível. incrível. Que é esse, quando a gente se abre e resolve, fala assim, tá, mas então eu vou experimentar só pra ver que se essa coisa existe mesmo assim. Eu vou lá só pra, tipo assim, pra ter certeza que não é, entendeu? Aí você chega lá e fala assim, não é que era. É bem assim, é É bem bem, impressionante. É né? E bem aí, impressionante. cada um no seu momento pode escolher, né? Ou não testar, né? Pode Sim, acolher essa resposta ou dizer, não, realmente fiquei louca. Eu, alguns anos atrás, diria, não, realmente fiquei louca, não vou mais fazer esse negócio, porque tá dando um problema aqui na minha cabeça, não vou mais fazer. E sim. hoje não, hoje eu vou. Vamos ver o que acontece. O que mais é possível? Sim. E é bem interessante, né? Porque eu acho que é uma ferramenta muito incrível, quer dizer, são ferramentas muito incríveis do Axis como um todo, para lidar com os medos que a gente tem, né? Porque por que que a gente diria assim, ah, não, é loucura da minha cabeça? O que que me faz achar que é loucura da minha cabeça? E por que que de alguma forma eu travo o acesso a coisas incríveis por medo de achar que é loucura da minha cabeça, né? Por medo de acessar isso como uma loucura. Então é bem interessante assim para lidar com os nossos medos, com as nossas inseguranças, né? Para ir reconstruindo, não sei, eu acho que é desconstruindo mesmo, e Construir. refazendo internamente lugares para que a gente se torne mais confortável no ser que a gente é, né? Com todas Exatamente. as possibilidades. É bem legal. Agora eu não lembro o nome do livro do Dan, mas fala exatamente isso, né? Não vou lembrar agora. Mas ele fala disso, né? Dessa possibilidade de tu ser tu mesmo, sendo você mudando o mundo. Sendo você mudando o mundo. Eu não Como li seria ainda. tu ser tu mesmo Lerei e tudo bem. E ainda e ser tá uma tudo bem. baita de uma contribuição, né? Sim. Então, então é isso. Axis é uma coisa maravilhosa, né? Sim. Testem, né? A Zélia falou que vai testar, testa. Testa todas as ferramentas que a gente falou aqui. Renato, se puder deixar gravada a live, não sei se dá, não sei Vou como é o negócio, mas para o pessoal ir testando algumas coisas assim, né? Experimentem, gente, experimentem. É incrível, é incrível.
É muito lindo, Sim. é uma oportunidade que a gente se dá, né? Para parar de olhar, desse olhar assim, né? Ah, eu acho que eu tô louca. Agora, a gente tá terminando aqui, e aí eu queria só contar para as pessoas que essa oportunidade incrível, que essas ferramentas mágicas, que essa varinha mágica, esses pontinhos mágicos e todas essas ferramentas incríveis estão disponíveis para vocês. A gente vai ter essa formação com a Nath no Odara nesse domingo, das 8 da manhã às 18. Então, assim, se você ainda não teve a oportunidade de conhecer, ou se você já teve a oportunidade de conhecer, mas gostaria de repetir o curso, chega junto, gente, porque é realmente incrível. E às vezes repetir o curso também nos ajuda a reconhecer quais são as várias outras formas que a gente tem de trabalhar com aquele material, de reconhecer aquele material, de entender ele mais a fundo. Então, realmente, assim, é uma coisa que vale, assim, tremendamente, tremendamente. É impressionante como que pode ser expansivo e realmente uma contribuição muito profunda, muito relevante. Então, eu queria avisar, né, que quem ainda não se deu esse presente, está na hora. Tem a oportunidade agora. Quem sentir, né, de fazer, que aí tem a questão desse vínculo com o facilitador, né? Percebe se faz sentido, pergunta para o teu corpo, pergunta se é leve, se esse momento, né? Quem escolher ele está muito longe, a gente também pode oportunizar online, daí eu vou falar com a Renata, né? Mas daí tu vê como é que funciona dentro do espaço. Podemos fazer, né, uma formação com o pessoal que está longe, então infinitas possibilidades. Sim. É isso então, amores. O nosso tempo está chegando ao fim, mas essa conversa foi muito gostosa. Eu agradeço muito, Nath. Ai, Gratidão pela tua presença. Gratidão gratidão. pela presença de todo mundo que passou por aqui. Eu vou deixar essa live salva para a gente lá no IGTV. Então, quem quiser pode assistir ela inteira, mesmo que tiver chegado agora ou que vá ver depois. E fica disponível. E nos vemos no domingo, né? Nos vemos domingo. Então, tá, amor. Um Beijo, beijo, muita gratidão e até breve. até breve.